Sabá Liberal é natural do estado do Pará, é pastor há mais de 20 anos, liderou a equipe que implantaria a Paz Church em Boa Vista, igreja a qual liderou por 16 anos. Fez parte do Atos em Ação São Paulo, que implantou nossa igreja na maior cidade do país. Possui um vasto conhecimento bíblico, sendo mestre em assuntos como finanças e liderança de células. Além disso, é casado com Marileia Liberal e pai de 3 filhos, Letícia, Rafael e Dani. Senhoras e senhores, é com imensa alegria que recebemos o pastor Sabá Liberal. Glória a Deus! Boa noite, povo lindo! Tudo bem com vocês? Que bom ter você aqui. Eu realmente senti no coração de dar essa sugestão de amanhã a gente fazer 2 sessões, vai ser a mesma palavra, mas alguns que muitas vezes pensam, poxa, eu não vou porque não vai ter lugar, amanhã vai ficar um pouco mais tranquilo e todos vão poder vir, e muitas vezes o horário mais cedo vai ser melhor para você, ou o horário mais tarde, mas para a comodidade, para o conforto de vocês, a gente vai fazer assim, vai ser mais tranquilo. Amanhã, inclusive, estou pensando de compartilhar algumas coisas muito práticas, hoje à noite também, mas amanhã eu quero falar de algumas coisas que eu pessoalmente acho muito bacana, muito transformador, então eu quero encorajar você a não perder mesmo. Agora, hoje, estou convidando a minha gata para ela compartilhar um pouquinho também, porque ela tem tido um papel fundamental, e eu acredito que ela, como esposa, tem alguns segredos, algumas dicas para a mulherada e também para todo mundo, como ela tem participado como auxiliadora nesse processo de prosperidade financeira na nossa casa. Uma das razões que eu estou indo bem, nós estamos indo bem, é porque ela é uma mulher muito sábia, e a Bíblia diz que a mulher sábia ela edifica o lar. Então, com vocês, Marileia. Toda a glória para Jesus. É sempre bom a gente voltar aqui em Boa Vista. Como eu amo essa igreja, como eu amo cada um de vocês. E é um lugar que geralmente a gente vem e a gente não quer mais voltar para casa, né? Falo para ele que toda viagem que eu vou, eu já fico com vontade de voltar. Mas quando eu venho aqui, sinto tão à vontade como se eu estivesse em casa. Mas a gente sabe que a gente tem que voltar, né? Deus nos levou para lá. Mas, gente, eu queria fazer uma propagandazinha aqui desse planner, né? Esse planner aqui, ele foi planejado, é um planejador, planejado pela Camila Alencar, esposa do pastor Daniel Alencar. Isso aqui é muito mais do que uma agenda, tá? Ele é como se fosse um caderno de meditação, agenda. Tem aqui algumas meditações de autoras como Kelly Subirá, Viviane Martinello, Nívia Soares, Rebeca Rubric e Marileia Liberal também, tá? Então, tem uma meditação nossa aqui também. São devocionais. Cada dia tem um versículo também para meditar e um espaço para você anotar as suas meditações. O Sabá, ele fica assim, às vezes ele fica assim, ô amor, por que você não anota no iPad? Mas eu gosto tanto de ter sempre um caderno de meditação e anotar minhas meditações. Então, isso aqui é um caderno maravilhoso que você pode usar esse ano e você pode guardar também. Eu guardo meus cadernos e depois de um tempo eu vou lá olhar e ler minhas meditações. Gente, como eu sou edificada e como eu lembro de coisas que Deus me falou. Como é precioso, anoto meus pedidos de oração e depois eu volto, aí eu vejo, puxa, Deus respondeu aqui essa oração, essa aqui. Gente, que coisa incrível, que coisa maravilhosa. Então é muito bom a gente tirar o nosso tempo com Deus e a gente anotar, né, aquilo que Deus está falando conosco, né? Mas, queridos, eu vou começar aqui por causa do tempo, Sabá me deu pouco tempo. Então, eu quero falar um pouquinho sobre alguns princípios de educação financeira para o lar, tá? Para a família. Me chamou a atenção, há um tempo atrás, uma pesquisa que foi feita no site do pastor Josué Gonçalves, no site Família Debaixo da Graça.
E ele fez uma pesquisa perguntando quais os principais problemas no casamento. E várias pessoas, mais de 2.000 pessoas, colocaram lá a sua opinião. E sabe qual foi o problema número 1 da pesquisa? Problema financeiro. Então, o problema número 1 nos casamentos foi o problema financeiro. Segundo, o problema de comunicação. E terceiro, a falta de romantismo. Então, esse aí foi o resultado da pesquisa. Quando a gente prega para casais, geralmente a gente fala sobre os outros, né? Mas hoje aqui a gente vai se deter em falar sobre a questão financeira. E é interessante que nós, eu e o Sabá, a gente aconselha muitos casais. E não muito tempo atrás, a gente estava aconselhando um casal que a moça estava decidida a se divorciar porque esse rapaz ele não queria trabalhar. Ele disse, pastor, eu não aguento mais, eu tenho que sustentar, ele só quer ficar em casa, ele não quer trabalhar, ele não vai atrás de emprego, ele não procura, ele só queria ter uma vida boa. E um outro casal também que estava tendo problema sério no relacionamento, a esposa queria separar, o cara só queria ficar em casa jogando videogame. Ele passava o dia jogando videogame. E aí, uma outra situação também, né, de um outro rapaz também, que a esposa não aguentava mais, porque além que o cara não queria trabalhar, ele ainda só queria vestir roupa de marca. A mulher que tinha que trabalhar, tinha que cuidar da casa, tinha que cuidar dos filhos, e ainda quando ele ia comprar o tênis, ele só queria tênis de marca, ele só queria camisa de marca, ele só queria calça de marca, as mais caras que tinha, sem trabalhar. Ela que tinha que dar o duro. E aí, gente, eu fiquei pensando, gente, que tipo de indivíduos que a gente está formando na nossa casa? Que tipo de homem, de mulher que a gente está formando nos nossos lares? Às vezes a gente não imagina, mas a criação que a gente dá para os nossos filhos vão afetar o futuro deles. E às vezes a gente pensa que a gente está fazendo um bem, a gente está prejudicando nossos filhos. Por quê? Olha, na nossa geração, para a gente conseguir alguma coisa, era muito difícil. Até um tênis. Um tênis pode ser uma necessidade básica. Um tênis de marca talvez não, mas um tênis é. Mas para a gente ter um tênis, se o pai falasse assim, eu não tenho dinheiro para comprar, tá bom, a gente não podia fazer nada. A gente que tinha que, sabe, talvez no Natal ou no dia do nosso aniversário, a gente podia ganhar, né, um conga. Ou os homens podiam ganhar um quichute. Eu não sou tão velha assim, tá? Mas era assim no meu tempo. Roupa nova era no Natal. Eu lembro eu ganhando um sapato no dia do meu aniversário. Um sapato que eu queria muito. Era um presente de aniversário. Hoje em dia, os pais dão tudo o que os filhos querem. Tudo. E às vezes o pai e a mãe hoje deixam de comprar para eles, para comprar para os filhos. Às vezes o filho tem um iPhone 13 e o pai e a mãe não têm. Gente, isso é mentira ou verdade? Os jovens de hoje, eles não têm razão nem para viver, para trabalhar, para conquistar, para estudar, porque eles têm tudo. Para que eles vão trabalhar? Para que eles vão estudar? Eles têm tudo o que eles querem. Antigamente, a gente pensava assim, puxa, eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, porque eu não quero passar mais por isso, eu quero ter aquele tênis, eu quero comer isso, eu quero comer batata frita, eu quero tomar um refri. Olha, eu sou do tempo que refrigerante só era no dia de domingo. Quem é desse tempo aqui? Olha só. Sério, gente, tem família que só comia carne no domingo. Churrasco só no domingo, durante a semana, era uma carne com osso. E olhe lá, de vez em quando. Não é? Quando não era ovo mesmo, né, irmã? Mas hoje em dia é tudo muito fácil para os jovens. Aí eles,
Quero ficar numa vida boa, cresce, casa e continua querendo viver uma vida boa sem trabalhar, não tem vontade de conquistar nada. Então, a gente tem que ajudar nossos filhos, a gente não pode dar tudo o que eles querem. Eles têm que fazer alguma coisa para eles conquistarem. Eu lembro que o Sabali conta a história de um amigo dele, que trabalhava junto com ele quando ele passou no concurso, ele tinha 18 anos. E esse amigo, ele passou no concurso, a primeira coisa que ele fez com o salário dele, sabe o que foi? Comprar 1 quilo de uva. Ele comprou 1 quilo de uva, e aí ele foi para uma praça, sentou, colocou o saco de uva no meio das pernas. E ele disse que ele comeu uva até enjoar. Sabe por quê? Porque o pai dele não tinha condições de comprar uva para a casa dele. Aí, com certeza, ele pensou assim, eu vou estudar, eu vou trabalhar, eu vou passar num concurso, o dia que eu tiver dinheiro, eu vou comprar uva. Vou comer uva. Vai ter uva na minha casa. Agora, o que será que os jovens de hoje estão ansiando para ter? O que eles não têm na sua casa? Porque tudo é muito fácil. Gente, até tarefa de casa, tarefa doméstica. Tem mãe que é escrava dos filhos, que ela faz tudo. E o filho e a filha estão lá, numa boa, só nas redes sociais, o dia todo. Menina, vai lavar a louça. Ai, estou cansada. Agora não. E a mãe lava a louça e varre casa e limpa e passa e arruma e tudo. E os meninos enfiados no quarto. Não participa das tarefas domésticas. Gente, é muito importante a gente, como pai, como mãe, a gente ajudar nossos filhos a participar das tarefas da casa. Quando você ajuda seu filho a participar das tarefas, além que você está ensinando para os seus filhos fazer alguma coisa importante e útil, você também está ensinando responsabilidade. Você está ensinando seus filhos a serem responsáveis. Isso vai refletir na vida deles, lá na empresa, onde eles vão trabalhar. Ou quando eles forem, sei lá, algum empresário, isso vai refletir se eles forem pessoas responsáveis, se eles sabem cumprir as tarefas e obrigações. Então, isso é muito importante. A gente, desde cedo, a hora que começava a andar, começava já a aprender a subir num banquinho, a gente já colocava num banquinho lá para ajudar a lavar a louça. Bora, vou lavando aqui, você vai enxaguando. Cresci um pouquinho, já sabia usar a vassoura, varre aqui a cozinha. Você vai guardar os sapatos. Quando era pequenininha, você vai guardar todos os sapatos da casa. Vai colocar no lugar. Você vai lavar a louça. Você vai guardar 10 coisas que estão fora do lugar aqui na cozinha. Então, a criança já tem um pouquinho de noção, você já tem que ensinar e dar tarefa, dar responsabilidade para a criança aprender a trabalhar, aprender responsabilidade. E à medida que vai crescendo, você vai dando mais e mais tarefas e responsabilidades. Eu estava pensando aqui, né, enquanto o Sabá estava pregando ontem. Eu digo, gente, como ele é inteligente, né, como ele fala tão bonito. E como ele fala assim, de uns conceitos maravilhosos. E eu estava pensando, gente, é muito importante a gente falar sobre inteligência financeira. É muito legal ouvir tudo isso. A gente poderia falar sobre o potencial para investir de forma assertiva, administração do dinheiro para conquistar metas e objetivos, construção de riquezas. São assuntos de inteligência financeira. Mas é muito importante a gente aprender e ter o conhecimento de educação financeira. Como que a gente vai ter inteligência financeira se nós não temos nem educação financeira? Se a gente não está ensinando em casa educação financeira, se educação financeira não está sendo ensinado nas escolas. Então, para você saber aplicar a inteligência financeira, como você vai usar os recursos, você tem que aprender a ter os recursos. E para ter os recursos, você precisa praticar alguns princípios que você começa em casa, que você começa no lar. Então, isso é muito importante. Uma outra coisa aqui, que eu creio que é muito importante, como eu falei, você não pode dar tudo de mão beijada para os seus filhos.
Quando nossos filhos eram criança, a gente fazia uma tabela de responsabilidades e obrigações. A gente dava uma estrelinha, cada tarefa cumprida. E quando completava o número de estrelinha, a gente dava um valor para cada estrelinha. E no final do mês, a gente dava uma mesada. Aí você me pergunta, pastora, mas isso não é pagar pelo trabalho? Não. Isso é recompensa. É recompensa. A gente recompensava pelo trabalho. E por que a gente fazia a questão de dar uma mesada para os nossos filhos? Era um valor pequeno. De acordo com a idade, a gente ia aumentando. Porque a gente queria ensinar nossos filhos a administrar o dinheiro deles. Então, desde pequeno, a gente ensinava, olha, o seu dinheiro é para você. 3 coisas você vai fazer com o seu dinheiro. Princípio de economia básica, de educação financeira básica. Uma parte para tirar dízimos e ofertas, uma parte para poupar e uma parte para gastar. Então, a sua mesada é para você aprender a administrar dessa forma. Isso é porque eles eram crianças. Depois a gente aprende que tem outras coisas. Mas isso é o básico. Aí a gente já ensinava nossos filhos a separar os dízimos e as ofertas. E doar uma parte do dinheiro deles. A gente ensinava nossos filhos a poupar uma parte, ter um cofrinho guardando dinheiro. Para algum objetivo, alguma meta. E aí a gente ensinava os filhos que eles também poderiam desfrutar daquele dinheiro. É interessante que cada um dos nossos filhos... Nós temos 3 filhos. Eu não vou dizer quem era quem, tá? Um tinha a tendência de dar tudo. Era tão generoso, dava tudo. O outro tinha a tendência de gastar tudo. Só tirava dízimo e oferta e gastava o resto. E o outro tinha a tendência de guardar tudo. E a gente vai trabalhando com cada filho é diferente. E a gente ensinava, não, mas você não pode guardar tudo, você tem que desfrutar também. Você tem que, além de tirar seu dízimo, você tem que desfrutar daquilo que Deus te deu. Para o outro a gente falava, você não pode gastar tudo, você tem que fazer reserva. E para outra a gente falava, olha, Deus tudo bem, talvez Ele quer que você dê, que você seja generosa, mas você também tem que fazer reserva e você tem que também desfrutar daquilo. Deus te deu para você desfrutar. Mas, gente, o princípio de dízimo e oferta a gente ensinava desde cedo. Por que dízimo e oferta? Essa conferência, muita gente está gostando porque não é aquele tipo de conferência que o pastor chega aqui, você tem que dar dízimo, tem que dar oferta e tal, que Deus vai te abençoar. Né? O Sabá não é esse tipo de pastor de conferência de finanças. Mas, gente, é tão importante o princípio dos dízimos e das ofertas. É a forma que Deus usa para nos abençoar. É através dos dízimos e ofertas. Então, a Bíblia diz que Deus vai abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sem medidas sobre nós. E o dízimo não pertence a nós, o dízimo pertence ao Senhor. Outro dia a gente estava conversando com o marido de uma prima minha, que ele não é seguidor de Jesus. E ele disse assim, eu não deixava minha esposa dar dízimo, eu não concordava com dízimo. Até que a netinha dele nasceu e ele foi na igreja no dia da consagração da neta. Apaixonado pela neta, foi no dia da consagração dela na igreja. E ele disse que ele ficou observando a igreja. E ele pensou assim, gente... Esse som da igreja aqui custou dinheiro. Essa iluminação aqui é cara. Esse tamanho dessa igreja aqui, com essa energia, que isso aqui gasta muita energia. Gente, para manter essa igreja aqui é muito dinheiro. Aí ele pensou, realmente, a igreja precisa do dízimo. Aí ele disse que desde aquele dia ele é a favor do dízimo. Esse foi o raciocínio dele, né? Mas é interessante. Eu achei interessante. Porque ele, como empresário, como homem de negócios, ele sabe quanto vale as coisas. Então, a Bíblia fala sobre os dízimos, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, Deus nos coloca à prova. Então, isso eu ensinei para meus filhos desde cedo. Olha, dízimo é inegociável. Não importa quanto você receba, você tem que devolver a parte que é de Deus e dar a sua oferta
que é a sua adoração. Mas, gente, dízimo não é só o suficiente. A gente pensa assim, pastora, mas eu dou meu dízimo, minha oferta, e eu não sou uma pessoa próspera. Mas é porque tem muitos outros princípios que a gente precisa guardar, que a gente precisa levar a sério para que a gente possa prosperar. E eu queria falar, né, sobre alguns deles rapidamente. Já falei, né, sobre isso, educação financeira, dar tarefa e responsabilidade para os filhos, ensinar princípios de economia doméstica. Muitas vezes, a gente não está ensinando na nossa casa princípios de economia doméstica. Existe casa que tem muito desperdício. A Bíblia diz que às vezes a gente recebe para colocar no sactel furado. Isso fala lá em Ageu 1:6. Às vezes a gente recebe dinheiro, Deus abençoa, Deus manda, a gente dá o dízimo e oferta, Deus é fiel, nós somos abençoados, mas a gente põe no sactel furado, no saco furado. Porque a família está desperdiçando. E a gente desperdiça nas coisas do dia a dia em casa, deixando luz acesa sem necessidade, deixando o ar-condicionado ligado sem ninguém no quarto, estragando as coisas na casa, estragando o alimento. Olha, eu já recebi hóspede que deixou roupa de molho até a roupa ficar lisa lá e estragar. Deixa tênis de molho até o tênis descolar, porque não foi lá lavar. Gente, isso tudo, se você colocar na ponta do lápis, você já jogou fora milhões de reais. Por falta de cuidado com roupa, por falta de cuidado com as coisas, por falta de cuidado com eletrodoméstico, por falta de cuidado com comida. Então, tudo isso a gente tem que ensinar para os nossos filhos. Até ensinar como lava uma roupa. Tem gente que põe, outro dia, eu tinha um hóspede em casa que ele colocou na roupa, lá na máquina de lavar, roupa preta com roupa clara, com roupa branca, tudo para lavar junto. Agora, qual é o resultado disso? A pessoa não tem noção, vai manchar a roupa, vai estragar a roupa. Sabe quanto é uma blusa? Uma calça? Pode até ser barato, vamos supor que uma calça bem barata, talvez R$70. Porque, como diz aquela piada, uma calça para uma jovem de 16 anos é mais de R$300, né? Gente, se você colocar 70 mais 70 mais 70 no final do ano, quantos reais você já não jogou fora? Então, tudo isso é muito importante, você ensinar seus filhos a cuidar das coisas, dar valor para as coisas. Porque quando as coisas vêm muito fácil, a gente não dá valor, não é? Meu amor, acabou meu tempo? Já passou, né? Os 15 minutos. Então, eu paro aqui, né? Tá. Poxa, gente, ainda tinha mais uns pontos aqui, mas tá. Deixa eu falar só esse aqui, tá? Eu quero falar sobre esse outro princípio aqui muito importante, também que a gente tem que ensinar, é o princípio da integridade, da honestidade. Nós temos que ser corretos, honestos nos nossos negócios, em tudo. Ensinar isso para os nossos filhos. Pegar emprestado e não pagar é roubar. A Bíblia fala, não furtarás. Você trazer material da empresa é furto, é desonesto. Você vender uma coisa mentindo é desonesto. Você não pagar seus funcionários direito, você ser injusto no salário dos funcionários é desonesto. Gente, qualquer coisa desonesta que a gente faz, a gente vai colher. Não adianta. Do mesmo jeito que a gente faz, lá na frente alguém vai fazer com a gente. Então, temos que ensinar nossos filhos e nós temos que ser pessoas honestas nos nossos negócios. Qualquer dinheiro que você ganha, que é resultado de desonestidade, mais cedo ou mais tarde, ele vai embora, ele não vai ficar com você. Então, é muito importante. Se você atrasa, por exemplo, no seu trabalho, você está roubando aquelas horas de trabalho. Se você usa seu horário de trabalho para fazer outra coisa que não é seu trabalho, você está enganando, você está roubando também o seu chefe, seu patrão, a sua empresa. Então, é muito importante a gente ser honesto, a gente ser íntegro com as nossas coisas.
Porque como que Deus pode nos abençoar se a gente não estiver sendo honesto? Amém, queridos? O próximo ponto aí, eu espero que o Sabá fale aí nas pregações dele. Deus abençoe, tá? Espero que isso tenha ajudado. E eu sei que tem muita coisa aí que Deus vai continuar ministrando ao seu coração durante essa conferência. Obrigado, querida. Eu sei que Marilé me ajudou muito mesmo nessas questões de treinando os filhos, porque eu acredito que nós temos que deixar legados para os nossos filhos, não apenas a herança, né, mas também legado, né, exemplo, experiências que podem ser copiadas. Eu quero continuar hoje falando um pouco sobre algumas daquelas verdades que transformam, que liberam a gente para experimentar essa riqueza que Deus quer mandar para nossas vidas. E uma das coisas que eu tenho descoberto na minha vida, nessa área, é que prosperidade financeira não é sorte. Não é sorte. É uma questão de escolha. Essa foi uma verdade que eu tive que... lembra que eu falei ontem de sistema de crença? Mas, por alguma razão, eu achava que tinha a ver com sorte. E a maioria das pessoas pensam assim. Quando vê alguém bem-sucedido, né, na família, nas finanças, a tendência da gente é falar assim, ele teve sorte, né? Ele teve sorte. Não sei quem falou isso, mas algum dia eu ouvi alguém falando que sorte é a palavra que o preguiçoso usa para justificar o seu fracasso diante do sucesso do outro. Então, eu achei muito interessante o jeito como o cara entendeu isso. Porque saúde financeira não é fruto do acaso, né? Não existe esse negócio de sina, porque tem gente que acredita que uns nasceram para ser padre e outros para padecer, né? Então, é como se fosse alguém decidiu isso, mas não é verdade. Muitos, por pensarem nisso e pensarem assim, põem a culpa em Deus. E acha que não é porque Deus travou, porque Deus limitou, porque Deus estabeleceu, que Deus que decidiu assim. E tenta colocar a culpa em Deus pelos seus problemas financeiros. Mas tem um texto na Bíblia que eu acho muito interessante. Eu escolhi uma versão que eu gosto, mas tem muitas outras versões nesse texto que você pode meditar nele em casa. Provérbio 19:3 diz assim: o homem tolo estraga a sua própria vida e depois, revoltado, joga a culpa no Senhor. Não é interessante isso? A gente vê nesse versículo uma verdade. O homem tolo estraga a própria vida, faz decisões erradas, né? E depois, revoltado, joga a culpa em Deus. Muitas coisas que nós colhemos, que nós experimentamos na nossa vida, é só fruto, né, das nossas escolhas, das nossas decisões. Por exemplo, quando chega a fatura do cartão na sua casa, de quem é a culpa? Isso é sorte, é destino, é maldição? Não. Você foi lá e usou o cartão. Inclusive, a prova é que você pôs a senha. Foi você, não foi o diabo que colocou a senha, né? Então, nem Deus, foi você. Então, é muito importante nós lembrarmos disso aqui. Nenhum sucesso na vida é obra do acaso. Entender isso faz com que a gente puxa para nós a responsabilidade, a autorresponsabilidade. É você que está com a mão no volante.
É você que tem as rédeas da sua vida em suas mãos. É você e mais ninguém que é responsável por essas questões. Um nível de conquista financeira significativo não é obra do acaso. Não vai acontecer também só porque a gente diz que quer, né? Se você perguntar duas coisas que eu acho que, não lembro de fazer essa pesquisa e a resposta da maioria não ser positiva, é quem quer ir para o céu? A maioria levanta a mão. Todo mundo quer ir para o céu. Eu acho que o único que eu lembro que disse que não podia foi o Zacarias, os Trapalhões. Alguém vai lembrar dos Trapalhões? A professora perguntou assim para a classe, quem quer ir para o céu? Todo mundo levantou a mão, só não o Zacarias. Ela disse, Zacarias, você não quer ir para o céu? Ela disse, professora, a mamãe disse que quando terminar a aula é para eu ir para casa. Então alguns, né, estão nessa posição. Outra coisa que eu não lembro de perguntar, quem quer prosperar? A maioria das pessoas que agora, eu tenho descoberto que o desejo é importante, mas não é suficiente, né? Nós temos que fazer escolhas. Lembram que eu já falei, as nossas decisões determinam nossos resultados. São as nossas decisões que entregam os resultados. Por isso que eu falo, tem pessoas no mesmo barco, mas está comendo comida diferente. Tem um texto na Bíblia, é Timóteo, eu gosto muito desse texto, eu já meditei nele várias vezes. A palavra de Deus diz assim, Paulo escrevendo para seu discípulo Timóteo, medite essas coisas e dedique-se a elas, para que o seu progresso seja visto por todos. E quando você vê o contexto deste texto, é impressionante, porque Paulo está dando conselhos práticos, chamando Timóteo para compreender que ele precisa fazer algumas coisas para obter o resultado de um progresso notável e notório, onde as pessoas vão ver. Isso mostra que Deus quer que você tenha sucesso, um progresso na sua vida que vai chamar a atenção. Por que Deus quer chamar a atenção? Porque os seus resultados e os meus resultados, eles existem, eles devem chegar, eles devem cumprir dois propósitos. Todo resultado na nossa vida, ele glorifica a Deus e ele inspira os homens. Nós não queremos, não devemos desejar o sucesso, o progresso, o crescimento, o avanço na nossa vida por motivações egoístas. Mas se tiver no seu coração esses dois claros objetivos, porque a Bíblia diz, nisso é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto. Esse fruto são os nossos resultados. Quando você encontra alguém que tem um testemunho de vitória, de conquista, e Deus é glorificado, os nossos resultados, os nossos milagres, os nossos avanços, o nosso progresso glorifica a Deus. Por isso que o Paulo está dizendo, Timóteo, medita nessas coisas, dedique-se a elas, para que o teu progresso seja visto por todos, inclusive por Deus. Porque quando você tem resultados extraordinários, Deus é glorificado. E os homens são inspirados. Essas duas razões que nós existimos e essas duas razões que nós precisamos buscar resultados extraordinários. Agora, se você ler com atenção esse contexto, você vai concluir que progresso é sinônimo de diligência, de dedicação, né? Então não vem assim como Marilé falou, de mão beijada. É muito gostoso quando a vitória da gente tem sabor de mel, né? Mas você pagou preço, você foi para cima. Eu não acredito quando alguém afirma para mim que ela valoriza algo, que ela diz que algo é importante, mas ela não se dedica naquilo. Ela não se dedica. A dedicação é muito importante. A dedicação vai entregar dividendos extraordinários
para todos nós, em qualquer área da nossa vida. Então, muitos querem resultados extraordinários. Todos. Por isso que eu falo, o desejo é importante, né? Uma pessoa sem desejo, sem motivação, ela já está fadada ao fracasso. Mas desejo e motivação não é o bastante. Precisa dedicação. Né? Agora, todo sucesso na vida é resultado de escolhas. E eu gosto dessa frase que diz que intenção sem ação é ilusão. O que eu já vi de gente falando, um dia eu vou ter isso, um dia eu vou ter aquilo, um dia eu vou ser assim. Amém, beleza. Mas lembre-se, intenção sem ação é ilusão. Nós temos que pôr a mão na massa. Todo sucesso na vida de uma pessoa que teme a Deus sempre será fruto do agir de Deus e do agir do homem. Por que eu quero falar mais nessa questão? Que sucesso financeiro, sucesso em qualquer área da vida, não é coisa do acaso, mas é fruto de escolha. Porque nós temos a tendência de achar que, por outro lado, se Deus quiser me abençoar, Ele vai me abençoar. Tem um ditado que diz, o que é do homem o bicho não come. Depende, se você não vacilar, mas se vacilar o bicho come. Né? O bicho come. Você perde oportunidades. Né? Fez a coisa errada. Então, nós temos que lembrar disso. Né? Nós temos que lembrar que Deus, Deus faz a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa. Teve uma vez alguém chegou e disse assim, ele estava certo na teoria, mas não estava certo na teologia. Ele disse, bem que a Bíblia diz, trabalha que eu te ajudarei. Falei, não tem esse versículo não, mas é muito boa essa filosofia, né? Porque Deus realmente ajuda quem trabalha. Nós temos a tendência de pensar assim, se Deus quiser que eu prospere, então mais cedo ou mais tarde vai acontecer. Gente, tem muita coisa que Deus quer e não acontece. Isso é sério. A Bíblia diz que Ele não quer que nenhum se perca. Está escrito na Bíblia, Deus não quer que nenhum se perca. Agora eu te pergunto, tem gente no inferno? Tem ou não tem? Eu nunca fui lá, mas a Bíblia diz que tem. E por que está lá, mesmo Deus não querendo que nenhum se perca? Porque foram escolhas que as pessoas fizeram na vida. Eu lembro uma vez conversando com um cara, a mulher dele me procurou e disse, pastor, conversa com meu marido, ele está aprontando todas, tem amante, e etc. O cara estava aprontando. Eu fui falar com ele, meu amigo, tal, rapaz, você tem que pensar mais, você está fazendo sua esposa sofrer, está fazendo seus filhos sofrer, não faz isso, cara. 2 mulheres, pô, não vale a pena, Deus só fez uma Eva, cara. Entendeu? Já é o bastante. E aí eu tentando conversar com ele, ele falou assim para mim, pastor, é o seguinte, olha, eu já falei para Deus, eu estou aqui, se Ele quiser me transformar, então, tipo assim, eu sou adúltero, a culpa é de Deus, porque eu não fez nada. Então, tem muita gente que pensa assim financeiramente também. Olha, estou aqui, se Deus quiser me prosperar, não fez, não é porque eu não quero, eu quero. Mas tem que entender que tudo que acontece na nossa vida é fruto do divino com o humano. Toda conquista honesta que honra a Deus só acontece quando 2 forças se unem. O esforço humano e o favor divino. Isso é muito importante entender. Isso aqui é um princípio poderoso. Todo sucesso na vida sempre será fruto dessa somatória, dessa sinergia do agir de Deus com o agir do homem. Sempre da ação humana com a ação divina, com a ação natural, com um agir sobrenatural. Do agir do homem em parceria
com o agir de Deus. Então, não esqueça dessa fórmula para o resto da sua vida, seja na área financeira, familiar, profissional, tudo envolve essa fórmula aqui. Graça mais conhecimento mais obediência é igual progresso / sucesso. Essa fórmula matemática funciona. Você tem que lembrar disso. Graça, favor de Deus, ajuda divina. Tem coisa que você não dá conta, que Deus vem e facilita, e abre a porta, e coopera. Conhecimento. Você, como eu já disse, quanto mais conhecimento, mais você tem chance de vencer. E obediência. Quando você obedece, que é a parte do homem, conhecimento é a parte do homem, obediência é a parte do homem. Então é favor de Deus, mais esforço humano, igual realizações e conquistas. É importante isso. E eu costumo dizer o seguinte, olha, nessa sociedade, nessa parceria, nós podemos ter certeza que Deus vai fazer a parte dele. Ele não falha. Não se preocupe com a parte dele. Pensa num sócio maravilhoso que cumpre a sua parte a Deus. Você precisa focar na sua parte, naquilo que tem a ver com você, né? Agora, é muito importante entender isso aqui. Esforço humano não anula a graça e a graça não menospreza o esforço humano. Isso aqui é uma verdade bíblica que nós precisamos lembrar. Por exemplo, eu vou trabalhar e Deus vai me ajudar. Deus vai me dar a graça. A Bíblia diz que Deus dá força para nós adquirirmos riqueza. Ele entra com a força e eu entro com o trabalho. Olha que maravilha. Só de você estar com a saúde, meu irmão, tem muita gente sem saúde. Quando você perde a saúde, você vai ver que é um presente que Deus te dá. Então Deus entrou, te deu uma baita de uma ajuda, fez você saudável. Agora, você tem que pegar a enxada. Deus nunca vai pegar uma enxada e capinar a roça. Isso é trabalho do homem. Deus nunca vai pegar a enxada e fazer o buraquinho e jogar o milho. Deus não vai fazer isso. Isso é o homem que tem que fazer. Agora o homem faz a parte dele, joga o milho, cobre e vai para casa. Quem manda a chuva? O Senhor. Quem faz a semente germinar? O Senhor. Daqui a pouco a roça está plena. Resultado de quê? Do agir de Deus e do trabalho do homem. Isso é muito importante. Um versículo na Bíblia que me inspira e reforça essa verdade é 1 Coríntios 15:10, quando diz assim a palavra de Deus. Olha o que Paulo escreveu, extraordinário isso. Ele diz, mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça me foi concedida, e a sua graça que me foi concedida, não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Olha que combinação extraordinária. Paulo está dizendo, eu sou o que eu sou, eu cheguei onde eu cheguei, eu obtive o resultado que eu obtive por causa da graça. Deus te dá uma graça, ele disse, e eu não desperdicei a graça, eu não tornei ela vã, porque quando Deus dá a graça, mas não encontra a mão de obra, a força do homem, o participar do homem, o que aconteceu com a graça? Ela foi desperdiçada, ela foi nula. Mas Paulo disse, mas pela graça de Deus eu sou o que eu sou, eu cheguei onde eu cheguei, eu conquistei o que eu conquistei, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, eu trabalhei muito mais do que todos eles. E ele está se referindo, esses todos eles são os apóstolos de Cristo, porque dizem que o resultado que Paulo teve ministerialmente foi mais do que a somatória de todos os resultados que os 12 discípulos de Jesus alcançaram. O cara arrebentou.
Mas o que ele diz? Eu trabalhei. Graça, Deus, trabalho, homem. É assim que funciona. Vocês estão entendendo? Está fazendo sentido para vocês isso? Não é extraordinário? Eu falo isso porque uma vida marcada de conquistas não é mérito da pessoa apenas, e nem tampouco foi uma ação isolada de Deus. Então não tem problema de dizer assim, glória a Deus, que Deus tem sido fiel na minha vida. Todavia, eu também fiz a minha parte. Glória a Deus que eu tenho a família que tenho. Deus foi gracioso. Mas, eu fiz culto doméstico, eu disciplinei meus filhos, eu orei por eles, eu ensinei a Bíblia, eu corrigi. É a combinação. Graças a Deus que hoje eu tenho o que eu tenho financeiramente. Deus foi fiel, gracioso, abriu portas. Teve o favor dele? Teve, mas eu fui para cima, eu estudei, eu trabalhei, eu acordava cedo, ia para o trabalho, eu suava a camisa. Vocês estão comigo? É mais ou menos isso. Então, temos que parar de agir como? Se a responsabilidade das coisas darem certo na nossa vida fosse de uma única responsabilidade e exclusiva de Deus. Deus vai estar lá com a graça e com o favor. Agora você tem que entrar na sua parte. Eu gosto de afirmar sempre o seguinte: não adianta se matar de se esforçar, achando que tudo depende de você. Nem ser irresponsável, achando que é Deus, na sua graça, que vai fazer tudo. Vocês entenderam aí? A parceria é extraordinária. Glória a Deus. Então, nunca esqueça. Deus nunca vai economizar e guardar nem um centavo por você. Mas Ele pode trazer alguém para te dizer que é muito importante fazer isso. E Ele me mandou aqui hoje. Ele te ama tanto que me mandou lá de São Paulo para te dizer, você precisa guardar, não gaste tudo. Você ganha 1.000, só gaste 900. 100 tem que ir para um lugar de reserva. Deus não vai fazer isso por você. Você acorda e fala assim, alguém pegou minha carteira e tirou 100 e colocou na poupança. Aí Deus fala, fui eu. Não é. Deus não vai parar de usar o cartão compulsivamente por você, mas Ele vai vibrar quando você decidir parar de fazer isso. Se você não sabe usar o cartão, amanhã eu vou falar como ganhar dinheiro com cartão de crédito. Eu estou ganhando dinheiro com cartão de crédito. O cartão de crédito nunca foi maldição na minha vida, foi bênção. Porque, já estou com vontade de dizer, mas eu vou deixar para amanhã. Porque realmente é incrível. O cartão de crédito, para quem pegou a coisa, é um espetáculo. Entendeu? Outra coisa, Deus não vai ler um livro sequer sobre finança por você, mas Ele promete te dar sabedoria se você buscá-la e pedir. Porque se você ficar só na Netflix, só dormindo, só vendo bobagem, né? Na internet, você vai continuar assim. Mas se você falar assim, vou estudar, vou ler daqui para frente. Eu lembro que quando eu fiz essa decisão de, rapaz, isso aqui é uma área interessante. Porque o conhecimento melhora a nossa vida, traz qualidade de vida. Eu falei, eu vou estudar. Eu vou ocupar meu tempo com algo que vai fazer bem para mim, vai trazer dividendos para mim e ainda vai melhorar a vida dos meus filhos e dos meus netos depois que eu for embora. Deus nunca vai por você numa conferência de finanças, mas Ele vai com você quando você decidir ir e vai trazer revelação. Enquanto o pregador está falando, o palestrante está falando, ele vai traduzindo para você, na sua linguagem, no seu nível, para você entendendo o que está sendo falado. Amém, queridos? Deus nunca vai fazer um curso de gestão financeira por você, mas Ele pode te encorajar, te incomodar para você começar a fazer isso. Deus nunca vai trabalhar no seu lugar,
mas Ele vai te dar forças para você adquirir riquezas. Deus não vai procurar um discipulador, um mentor, um conselheiro financeiro por você, mas Ele vai fazer aquele encontro. Se você decidir procurar, Ele vai fazer cooperar para que aquele encontro seja proveitoso e abençoador na sua vida. Então lembra que Deus está sempre pronto para liberar graça e favor quando nós tomamos decisões acertadas. Então, prosperidade financeira é resultado de conhecimento, decisões e escolhas certas. Quando você faz isso, certamente você vai experimentar um novo nível. Então, existem leis, existem regras. Como em toda a área da vida, existem regras e existem leis, inteligência que nós precisamos conhecer e acessarmos para poder experimentarmos aqueles resultados. A escassez de informação é uma das principais responsáveis por tanta escassez financeira na vida de muitas pessoas. Não esquece disso. A escassez de informação, a escassez de conhecimento é uma das principais responsáveis pela escassez financeira na vida das pessoas. Eu aprendi uma frase que diz que o dinheiro não aceita, não tolera negligência com informações poderosas. Por isso que é considerado no meio dos homens de negócio uma frase que diz assim: a informação vale muito. A informação vale muito. Quem detém a informação, quem sabe, ganha dinheiro. Então, o bacana é que nós estamos vivendo uma era que nunca foi tão fácil acessar informações de graça. Eu vou te dar uma dica. Tem momentos que você precisa pagar mesmo um curso, né? Vale a pena, e geralmente os cursos financeiros, eles custam um pouco mais, porque o cara está vendendo informação que vai te enriquecer, se você pôr em prática. Então, ele está vendendo. Mas você sabia que tem muita coisa na internet, no YouTube, sobre informação e educação financeira, free, 0800? Que muitas vezes o cara quer te vender um curso e ele dá as degustações. Eu não sei quantos de vocês já foram em estabelecimentos comerciais. Lá perto de casa tem o Oba. O Oba é um hortifruti, é um supermercado assim bem chique, de frutas novas e frescas e verduras. É um negócio assim para atender a classe um pouquinho mais elevada. E aí, então, o que eu faço? Eu vou lá de vez em quando e compro algumas coisas que estão na promoção. Mas uma das razões que eu gosto de ir lá, porque eles têm umas degustações da manga, da melancia. Você foi lá também? Então, do abacaxi, do mamão, tudo bonitinho, cortadinho, está lá naquelas bandejas, o palitinho está lá do lado. Então você vai olhando, fingindo que você vai comprar. E você vai, entendeu? Aí vai lá no abacaxi, na manga e tal. E aí você pega uma palma de banana, compra e vai embora para casa com a barriga cheia. Então eu aprendi assim: comi e não paguei. E não roubei, porque está lá à disposição. Não é ilegal, não é ilícito, tá? Não tem ninguém falando: você já pegou mais do que 3 vezes. Não, não tem isso. Então, faz isso na internet. Tem muitas bandejas de degustações. Eu já vi muitas. O cara vai lançar um curso, ele dá 4 aulas de graça para atrair você. Ele pensa assim: vou pegar o peixe. Aí você vai lá e belisca a isca. Meu irmão, que eu já perdi de minhoca para peixe esperto. Eu jogo lá, o peixe vem, ele sabe comer só o excesso da minhoca. Quando eu puxo, vem só o anzol. Então você precisa aprender a comer, a degustar. É tudo de graça. Porque eu já dei de minhoca de graça para peixe. Então, seja esperto. Olha o que a palavra de Deus fala em Provérbios 24. Eu amo esse texto.
Provérbios 24, 3-4 diz assim: com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. Cara, quando eu vi esse versículo, por isso que o pessoal está falando aí, enriqueça lendo a Bíblia. Olha que versículo, olha que dica, olha que sacada financeira. O que ele está dizendo? Como é que o cara enriquece? Como é que ele enche a sua geladeira, o seu depósito com toda sorte de bens preciosos? Com sabedoria, com inteligência e conhecimento. Conhecimento é responsável para trazer a abundância das coisas para a sua casa. Então a pergunta é: quantos livros de finanças você já leu? Né? Eu fiquei muito feliz que eu trouxe 50 livros, acabou, o pessoal está até aí querendo mais. O Cleito está pedindo, talvez a minha filha venha para cá um dia desse, aí não sei, ou o pastor Ebe, quem sabe a gente manda mais desse livro para vocês aí. É um livro extraordinariamente prático e tem me ajudado muito. Quantas imersões você já fez sobre dinheiro? Isso é importante, né? Quantos canais sobre o assunto você segue? Eu tenho uns 5 que eu gosto de seguir, uns caras aí que estão me dando aula de graça, né? De vez em quando eles soltam, eu estou aprendendo. Muita coisa que eu sei, eu vim desses caras, degustando. Nunca comprei curso dele. Bom, não é nunca, mas já comprei alguns, mas o que eu já peguei de degustação foi maravilhoso. Então, quantos cursos já fez nesses últimos anos? Como eu falei ontem, você nunca vai ser bom naquilo que você não entende, né? Então, às vezes nós desejamos o que os outros têm, mas nós não queremos pagar o preço, aprender, né, o que eles aprenderam para obter o resultado. Isso não tem como terceirizar. Conhecimento não se terceiriza. Não tem como falar: papai, leia por mim, aprenda por mim. Não, isso é que nem banho. Ninguém pode tomar por você. É você que tem que tomar o seu. Vocês estão comigo? Alguém disse, inclusive, que num divórcio a única coisa que o juiz nunca manda dividir é conhecimento. O cara fica com o que ele tem e a mulher fica com o que ele tem. Ninguém divide no divórcio. Diploma. Não tem como rasgar assim, ó. 50% do diploma vai para ela, 50% vai para ele. Vocês estão comigo? É muito importante. Não estou encorajando ninguém a divorciar aqui, mas é importante você ter seu próprio patrimônio. Nós, cristãos, deveríamos ser modelos de conhecimento na área financeira. Eu tenho falado para pastores aí, falei que, ora, nós deveríamos ser vistos como exemplos nessa área, de homens bem-sucedidos. Não é legal a gente viver passando um exemplo de alguém que está toda hora, né? Aquelas oraçõezinhas que a gente faz, assim, aquelas indiretas. Eu quero ser conhecido como um homem que doa, não como um homem que pede. Eu quero ser conhecido como uma referência de alguém que está vivendo os resultados que Deus prometeu nessa área. Eu não quero ser uma referência negativa. E todos nós deveríamos ser um exemplo para os nossos amigos não crentes, para os nossos parentes não crentes, porque o seu testemunho glorifica a Deus. Eu já vi pessoas falando: eu nunca vou me converter para a igreja do João. Não conheço nenhum João aqui, tá? Não é de você, João, se você está aqui que eu estou falando. Mas por quê? Porque ele não para de pegar dinheiro emprestado da mamãe. Não sei que Deus é esse que diz que abençoa. Fica toda hora pedindo dinheiro da mamãe. Olha que testemunho feio, né? Todas as pessoas da sua casa deveriam falar: rapaz, depois que ele entrou para a fé cristã, não para essa igreja, mas depois que ele converteu, olha como Deus tem feito ele prosperar. A inteligência financeira, o resultado, eu disse ontem, eu só quero repetir rapidamente, existem o que eu chamo de 2 inteligências que nós precisamos acessar nessa área financeira. Uma é a inteligência econômica e a outra é a inteligência bíblica.
Sabe, leia a Bíblia, meu irmão. Se você falar, pastor, eu não li a Bíblia. Se você não tem nenhuma outra razão, leia a Bíblia para entender os princípios de como viver uma vida próspera. Porque é incrível como tem muita coisa na Bíblia que ela foi escrita para nós desfrutarmos aqui na terra. Aqui na terra. Não é algo para a eternidade, é para agora, aqui na terra. Então, existem essas duas inteligências, a inteligência científica e a inteligência bíblica. As duas não são antagônicas, nenhuma contradiz a outra. Você nunca vai ver a ciência econômica dizendo algo e a ciência bíblica contrariando e vice-versa, o que muitas vezes elas se completam. Você vai fazer um curso de economia, dificilmente você vai ouvir um professor naquele curso falando da importância de dar dízimo. Mas você vai ver que existe o princípio da doação. Todos os homens ricos mesmos, eles estão falando, já pregando há muito tempo, o poder da generosidade. Talvez amanhã a gente fale mais sobre isso. Então, a Bíblia nos orienta que é preciso adquirir o conhecimento. Lembra que é o conhecimento que traz, que enche as câmaras de toda sorte de bens maravilhosos? É o conhecimento, você tem que ir atrás dele. Então, existem 4 grupos de pessoas em relação à gestão financeira. Quando o assunto é dinheiro, nós vamos encontrar facilmente esses 4 grupos de pessoas. O primeiro é os que têm seu sistema de crença e suas decisões sobre dinheiro pautadas apenas na inteligência científica, ciências econômicas. O cara é analfabeto de Bíblia, mas ele tem muito conhecimento na área econômica. O outro grupo de pessoas são os que têm o seu sistema de crença e suas decisões pautadas somente na inteligência bíblica, mas é analfabeto das ciências econômicas. E eu vou abrir aqui um parênteses que vai parecer uma heresia, mas eu já vi muita gente acreditar que o segredo da prosperidade dele era só dar dízimo e oferta. E por isso que alguns se decepcionaram, porque eles davam e não viu a prosperidade. Por quê? Porque o que eles faziam com os 90% que ficava na mão deles era ridículo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Você sabe como que eu perdi dinheiro? Eu perdi dinheiro pondo meu dinheiro na poupança. Eu descobri que eu perdi dinheiro na poupança não faz muito tempo atrás. Pôr dinheiro na poupança parece inteligente, mas, na verdade, quem estuda ciências econômicas vai descobrir que é um dos piores investimentos que existe no Brasil. Capitalização. Você chega lá, o cara no banco fala, meu amigo, faz uma capitalização aqui, rapaz. Eu perdi de dinheiro fazendo capitalização e ainda achava que eu estava abafando. Os gerentes que estão aqui, me perdoe, eu tenho que abrir o jogo com o meu povo. Você está entendendo? Capitalização é uma mal furada. Tem tantos outros lugares inteligentes e rentáveis para você colocar aquele mesmo dinheiro que vai trazer um dividendo e um retorno maior para você. Outro terceiro grupo são os que não seguem nenhuma das duas inteligências. O cara é analfabeto, tanto de conhecimento econômico como de Bíblia. Você vai estudar e ver a vida desse cara e está arrebentado, né? E o quarto, que para mim é o cara inteligente, são os que têm um sistema de crença e suas decisões sobre finanças pautada nas duas inteligências. Quanto mais você conhecer as duas coisas, mais longe você vai. Amém, meus amados? Outra coisa que eu quero falar com vocês hoje, vamos correr porque hoje é até meia-noite só, né, que a gente vai ficar aqui, eu não posso passar de meia-noite. Prosperidade é um caminho que se constrói praticando princípios. Isso aqui é muito importante. Prosperidade não é um pacote que Deus joga no quintal da nossa casa. Você tem que construir, é uma construção, é passo a passo. Prosperidade é um caminho, é um andar, né, que você vai praticando dia a dia. Então, eu já falei que saúde, em qualquer área da vida, seja física, seja emocional, seja financeira, não é obra do acaso. Então, nós temos que conhecer esses princípios que regem, que governam, sabe? Toda a área é governada por princípios. Nós não podemos quebrar, porque na hora que a gente quebra os princípios quebram a gente.
Não adianta você falar assim, eu não acredito nesse negócio da lei da gravidade. Eu não acredito nisso. Existe um princípio que rege a Terra chamado lei da gravidade. Se você desrespeitar e falar, vou me jogar daqui desse 13º andar, estou nem aí para essa regra, estou nem aí para essa lei, estou nem aí para esse princípio, o que vai acontecer com você? Você vai se quebrar todinho. Inclusive, você sabe qual é a diferença entre cair do 1º andar de um edifício e cair do 13º andar? Você sabe qual é a diferença? Não? Quem cai do 1º andar é assim, ó. Pum! Ai! Quem cai do 13º é assim, ó. Ai! Pum! Então, essa é a diferença, mas todos caem, tá? Então, não desrespeite os princípios, porque eles podem quebrar você. Quinta coisa, riqueza ou pobreza, isso aqui, quando eu descobri, foi muito forte. Riqueza ou pobreza não tem nada a ver com ser ou não de Deus. Quando os crentes ouvem isso pela primeira vez, falam, pastor, que heresia. Mas é verdade. Pobreza e riqueza não tem nada a ver com ser ou não de Deus. Com amar ou não amar a Deus. Eu sempre fui um pesquisador e eu vi na Bíblia muitas vezes salmos de homens escrevendo sobre ele decepcionado. Poxa, olha o ímpio lá, o salafrário, o bandido. O ímpio está prosperando, enquanto eu que temo o Senhor estou aqui. E até hoje tem pessoas que pensam, pastor, por que alguns ímpios prosperam e alguns crentes são pobres? Parece que não combina. Mas, de novo, é porque não tem nada a ver. É possível você ser apaixonado por Deus e ser um pobretão. É possível você nem falar com Deus e ter dinheiro. Por quê? Porque são coisas bem diferentes. Existem muitas respostas para essa pergunta, porque um ímpio prospera e alguns crentes não, né? E uma coisa é certa, eu descobri, lendo a Bíblia, que riqueza ou pobreza não tem nada a ver com Deus, porque a gente vê na Bíblia homens maus, ricos, e homens bons, pobres. E já vimos homens bons, ricos, e homens maus, pobres. Então, fechou o diagnóstico. Não tem nada a ver. Prosperidade financeira não é fruto de sermos crentes, como alguns acham. Eu acho que eu falei ontem aqui, não é porque você converteu que no outro dia, você não sabia nada de matemática, e você converteu no outro dia, você é um professor de matemática. Não. Tem coisa que se conquista praticando princípios. Prosperidade financeira não é algo que uma pessoa vai experimentar apenas porque ela se considera de Deus. Por isso que nós encontramos pessoas espirituais, sinceras, nascidas de novo, que amam a Deus, que leem a Bíblia, que frequentam a igreja todo domingo, que vão para as vigílias, que oram em línguas, que lideram grupos, estão envolvidos em ministérios na igreja, mas que estão na área financeira, sofrem mais do que rapadura em boca de banguela. Estão ralando, comendo o pão que o diabo amassou, dependendo de ajuda da família, de ONG, de prefeitura, de assistência social da igreja. E por quê? Não são poucos crentes que estão encrencados na área financeira. Porque, de novo, o fato que Deus te ama não significa necessariamente que você vai ser próspero. Tem muitos pais, eu sou pai, eu amo muito os filhos, mas se os filhos vão fazendo decisão errada, o pai do filho pródigo amava o cara, amava ou não amava? Deu tudo para ele, mas o cara arrebentou com tudo e ficou pobre de novo. Então, o fato que Deus te ama garante apenas que o seu relacionamento com Ele é bom.
E talvez você fale, pastor, eu não preciso mais do que isso, tudo que eu preciso é me relacionar com Deus. Maravilha! Eu não estou te obrigando aqui a ser próspero. E nem Deus vai te obrigar a ser próspero. Você fala assim, estou feliz no meu quartinho apertado, sem ar-condicionado, com a minha sandália havaiana furada no calcanhar. Tem problema. Pode continuar. Seu relacionamento com Deus está bom? Maravilha. Quando morrer, vai para onde? Vai para o céu. Agora, saiba que você está vivendo fora de um plano que Deus tem para a sua vida, porque Ele morreu para você ter uma vida aqui na terra abundante e comer o melhor dessa terra. Amém? Mas para isso acontecer, você tem que fazer a sua parte. Então vamos lá. É muito importante nós entendermos isso. Só tem uma coisa que explica pessoas sem Deus numa condição financeira, é porque eles seguiram princípios, né? Eles seguiram princípios. Agora, claro, quando você prospera financeiramente e você teme a Deus, você experimenta uma qualidade de vida de muitas pessoas que prosperaram sem Deus. Por quê? Porque eu costumo dizer o seguinte, ter muito dinheiro não é garantia de que você se torna sábio. A inteligência te traz dinheiro, o conhecimento te traz dinheiro, mas só a sabedoria te dá qualidade de vida. E o grande desafio para algumas pessoas que prosperam é manter a sabedoria, porque muitas vezes a prosperidade emburrece algumas pessoas. Então temos que ser muito cuidadosos com isso. Então, prosperidade financeira não é um resultado automático apenas porque amamos e adoramos a Deus. É aquela velha história do cara que é um crentão, vai para a vigília, sapateia no fogo de Deus, rola no poder do Espírito Santo, mas não estuda nada e vai fazer o vestibular. E não passa. E ele fica com raiva de Deus porque ele estava na vigília e orou e pediu até para o pastor ungir ele com óleo. Mas você tem que entender, meu irmão, eu já vi pessoas falando assim, Deus, eu devia ter me lembrado, me mostrado qual era a resposta certa. Deus falou assim, eu até poderia, mas você não estudou nada para me te lembrar. Então tem algumas coisas que nós temos que ser libertos dessa mitologia evangélica de que só porque você é da igreja evangélica, tudo tem que dar certo na sua vida. Não é desse jeito. Saúde financeira é possível, mas não é fácil. É um desafio. Todos nós temos nossos desafios. Pessoas um pouquinho mais obesas, elas têm os desafios delas. Você pensa que é fácil emagrecer? Não. Se fosse fácil, todo mundo era Gisele Bündchen. E não sei qual é a referência dos homens, Sabá Liberal, talvez. Mas todo mundo tem seus desafios em alguma área. Né? Você poderia ser, muitas vezes, tem uns que têm mais facilidade e outros menos, mas é importante você saber, vai ter um preço, você vai ter, né? Ontem eu contei como eu me libertei do Jorge. Tem coisas que você vai ter que fazer, é radical. Uma vez um cara falou, pastor, eu não consigo conviver com cartão de crédito, então me dá. E ele me entregou o cartão de crédito e ficou uns meses para poder romper. Você sabia que o cartão de crédito às vezes é mais viciante, mais poderoso do que a cocaína? Então não é fácil. Tem pessoas que precisam ir no psicólogo para se libertar disso, né? Tem mulher que, por exemplo, ela não consegue ver um sapato que ela compra. Tem homem também. E eu tinha esse problema. Eu não sei até hoje, não fui no psicólogo para saber qual era o problema, mas eu tinha um negócio de não conseguia passar perto de um sapato bonito e não comprar. 50 pares de sapato e só 2 pés. Só 2 pés. Como é que explica isso? Né? Então, não é fácil. O processo da prosperidade pode ser dolorido. Vai exigir disciplina, renúncia, determinação, abnegação, equilíbrio, domínio próprio.
Eu lembro de um pastor que dizia que toda vez que a mulher, os filhos diziam, vamos para o shopping, ele disse, vamos, mas antes vem aqui, entra numa fila. E ele começava a expulsar o demônio. O demônio de consumismo, vai saindo, vai deixando, tal. Aí sim, todo mundo liberta e entrava no shopping. Muitas vezes vai ter que ter um processo de, como é que a gente chama? De libertação aí. Muitas vezes a prosperidade vai exigir decisões radicais. E muita gente fala, não, eu prefiro continuar assim, pobre mesmo. É igual aquele cara que fala assim, desisto, pastor, eu nasci para ter 120 quilos, desisto. Mas outro dia eu estava vendo histórias lindas de pessoas que falaram, eu vou pagar o preço, e perderam 30, 40 quilos. Tudo depende da nossa decisão. Na área financeira não é diferente. Especialmente se você se distanciou demais do padrão. Tem gente que está largado nessa área. Tá um negócio, tá uma bagunça. Não sabe quanto ganha, não sabe quanto gasta. Tem gente que a pergunta dele é, para onde foi o meu dinheiro? Para onde foi? Tem gente que não sabe como. Uma vez eu vi um cara assim, falou, pastor, eu estava com 30 mil na conta. E eu não sei como que acabou. Mas, rapaz, mas que loucura, hein? Agora, especialmente se você distanciou muito desse padrão correto. Aí, meu irmão, se você foi muito longe, eu já tive experiência de perder, né? Me atrapalhei com o GPS, entrei na rua errada, meu Deus, e atrasado ainda. E em São Paulo, geralmente o retorno é mais 3 quilômetros, 5 quilômetros, e você vai voltando. É difícil, aquela raiva dói. Você vai ter que voltar para o lugar onde você estava, e essa caminhada de volta vai exigir muita disciplina. Quanto mais longe você saiu do caminho, mais demorado pode ser o retorno. Mais decisões radicais vai ser preciso fazer, mais intencional e focado vai ser preciso ser. Eu tenho acompanhado algumas pessoas a saírem das dívidas. E é demorado, é complicado. Gente, deveria ter no Brasil, eu estou até com plano de abrir uma, Casa do Pai para recuperação só de endividados. Uma Casa do Pai só para pessoas viciadas em viver desorganizada financeiramente. Pessoas endividadas, que gasta, que sai do limite, que é viciada em cartão, que parece que ama ter o nome no Serasa. E você sabe que um percentual altíssimo de brasileiros estão com o nome sujo, né? Agora, eu queria falar hoje um pouquinho sobre a viagem que nós temos que fazer. Viagem de retorno, né? Rumo ao país da prosperidade financeira. Alguém quer fazer essa viagem hoje? Eu vou te dar algumas coisas rápidas aqui, mas você vai ter que realmente, né, Deus está hoje recalculando a rota para você voltar nessa viagem para essa prosperidade financeira. Então vamos lá, passos práticos rumo à prosperidade financeira. É uma viagem. Eu gosto de frases sobre viagem. E eu selecionei 3 aqui só para dar uma introduzida na nossa conversa. Uma diz assim, uma grande viagem sempre começa com o primeiro passo. Uma grande viagem sempre começa com o primeiro passo. Deus não vai decidir por você. Se você não fizer nada, ano que vem eu volto aqui, você vai estar do mesmo jeito. Mas se você fizer alguma coisa, ano que vem eu volto aqui, você vai me chamar e me contar a sua história, e você vai me contar um testemunho lindo. Eu já falei para vocês daquele professor cubano que dava aula de hidroginástica para mim e para minha esposa, aqui no SET Senat. Minha esposa me convenceu de fazer hidroginástica. E nós fomos para lá. E eu fiquei espantado com o público. Era só gente de 60, as gatinhas, os homens lá também já. E naquela época eu estava mais novo. Eu falei, vamos lá. Aí na piscina, pá, e faz assim, o nosso professor na borda da piscina. E faz assim, e agora sim, e agora sim. Estava bom dentro da água. Segundo dia, terceiro dia,
E ele rodava a piscina e dava ordem, você, melhor ali e tal. Até que tinha uma irmã lá, que eu acho que, eu não sei o que ela ia fazer lá, porque ela fazia assim, ó. E ele olhou e não aguentou, ele disse, põe la força. Ele falava um espanhol, assim, em português, põe la força, porque se põe la força, endurece. Se não põe, fica como está. Se não põe a força, vai ficar mole, vai continuar como está. Agora, é isso que eu quero dizer para você, se você não der o primeiro passo rumo à sua viagem, você vai ficar onde você está. Pior que não terminar uma viagem, disse alguém, é nunca iniciá-la. Pior que nunca, né? Terminar uma viagem é nunca iniciá-la. Outra frase que diz assim, se não escalar a montanha, você nunca poderá apreciar a vista. Subir montanhas, eu gosto de subir montanhas, é um negócio cansativo. Sabe, quando você está ali, ralando e tudo e tal, e dando a volta, e aquelas pedras e tal. Mas quando você chega lá, meu irmão, que você vê aquela vista, nossa vida financeira é do mesmo jeito. Tem o tempo da ralação. Mas se você subir essa montanha, você vai contemplar coisas maravilhosas na sua vida financeira. Amém, queridos? Então vamos lá. Primeira coisa, para ser bem prático. Identifique a causa do seu problema financeiro. Identifique. Você precisa achar. Talvez você já sabe, mas você vai ter que dar nome aos bois. Eu tenho uma frase, sabe daquelas frases profundas, igual eu disse uma ontem para você? Eu tenho mais uma aqui. Essa aqui é forte, demora 2 meses para a pessoa entender. Essa diz assim, se temos problemas com finanças, é porque temos algum problema. Não é profundo isso, irmão? Se temos problema com finanças, é porque temos alguns problemas, mas é didático isso. Porque só é possível nós resolvermos um problema se nós identificarmos. Se nós identificarmos. Um médico só pode passar a receita, o medicamento certo, se ele identificar, fechar o diagnóstico, descobrir qual é o problema. Aí sim tem a solução. Então, a falta de dinheiro não é o problema. Isso é uma boa notícia para você. A falta de dinheiro não é o problema. O problema é o problema que está causando o problema. Vocês entenderam? É isso mesmo. A falta de dinheiro não é o problema. O problema é o problema que está causando o problema. Então, eu queria falar para você o seguinte, nós achamos que a falta de dinheiro na nossa vida é o grande problema, mas, na verdade, a falta de dinheiro não é um problema, é apenas um sintoma. É apenas um sintoma. Isso aqui é importante você entender, a falta de dinheiro é apenas um sintoma. E a falta de dinheiro é o seguinte, é o efeito. Nós precisamos descobrir a causa. O que está causando aquele transtorno, aquela escassez, aquela sensação de que nunca dá, nunca sobra, nunca chego lá, nunca tem. Entendeu? Porque tem gente que vive o tempo todo a experiência de que está sempre sobrando um mês no final do dinheiro. Está sempre sobrando um mês no final do dinheiro. Então, a falta de dinheiro é fruto, mas onde está a árvore que produz esses frutos? Nós temos que identificar. Né? Muitas vezes nós estamos atacando o fruto, mas a árvore continua. Né? Então, nós temos que descobrir não somente os frutos, mas a árvore. Então, nós precisamos identificar a causa que está causando, né, o problema que está produzindo, causando o problema financeiro. Então, defina o que está deixando você com problemas financeiros, e eu quero rapidamente falar de alguns aqui. Em geral, quem está com problema financeiro está praticando, vivendo uma dessas coisas aqui, e preste atenção, porque você pode se identificar com o seu problema de estimação. Tá? Primeiro, vícios.
E a gente fala assim, vícios, pastor? Mas eu sou crente. E tem de crente viciado, perdendo dinheiro com vício. Jogo, tem gente perdendo dinheiro em jogo. Droga, álcool, prostituição e outros vícios aí, tá? Eu poderia falar do vício de comprar coisas que não precisa. Nós vamos falar um pouquinho mais lá na frente. Mas se você ainda tem vícios e está vindo na igreja, continue vindo na igreja, pelo amor de Deus. Se você não é um seguidor de Jesus, descubra como isso funciona. Mas vou te dar um exemplo, meu exemplo. Eu cheguei à conclusão, nesses anos convertidos, que o pecado empobrece. Pecado empobrece. Eu era viciado em muitas coisas, inclusive numa delas era o cigarro. Eu fumava 2 pacotes de cigarro naquela época, chamava Hollywood, eu não sei nem se ainda existe, eu acho que existe, Hollywood, o sucesso. Vocês já viram? Hollywood, o sucesso? Aquele cara assim, no jet ski e tal, e depois... Eu fumava 2 daquela. Eu era tão viciado, eu gostava de fumar quando eu estava no vaso. Eu não conseguia ir para o vaso sem levar um cigarro comigo, irmão. Eu lembro um dia, eu estava muito apertado, corri para a gaveta onde eu achava o meu cigarro e encontrei a carteira vazia, não tinha mais nenhum. E eu estava muito apertado. Acredite se quiser, eu atravessei a rua assim. Sabe onde eu fui? No Jorge. Pegar uma carteira de cigarro para mim, porque era muito importante. O vício. E eu, esses anos todos convertido, eu comecei a pensar, rapaz, quanto que eu gastava? Eu fui para a internet. Eu dei uma pesquisada. Hoje, um cigarro equivalente ao Hollywood, na época, eu não sei se vai dar para projetar, mas eu fiz uma continha. Está R$12,50. R$12,50. Um maço, uma carteira daquele negócio. 2 por dia, eu gastaria R$25. Tem a continha aí? Não tem, né? Se tivesse, não tem, né? Eu até mandei para ele colocar aí. Mas 2 por dia dá R$25. R$25 vezes 30 no mês, eu gastaria R$750 com cigarro. Agora, R$750 vezes 12 no ano, eu gastava R$9.000 por ano com Hollywood. Aí eu fiz as contas. 39 anos, que eu completei 40 agora, 39 anos convertido, 39 anos de convertido. Se eu não tivesse convertido 9.000 vezes 39 anos, R$350.000. Fora cerveja, fora motel, entrada de balada, maconha e os cambal. Falei, cara, ser pecador é caro. Ser pecador é caro. Eu descobri que é mais barato ser santo. É mais barato ser santo. Olha só, quanto que eu já economizei, cara. Isso aqui dá para comprar uma casa bacana. E eu tinha transformado em fumaça. Outra coisa, outro vício, compra por impulso. Aquela vontade de comprar algo que você não precisa, mas tem um demônio lá, seja lá o que for. Precisa ir num pastor, no psicólogo, que é muito sério isso. Desperdício. Isso aqui são agentes, isso que eu estou falando são agentes empobrecedores. Por que algumas pessoas estão com problema na área financeira? São essas as razões. Eu pedi para o Diogo soltar um vídeo, eu fiquei impressionado com esse vídeo sobre desperdício. Isso aqui é uma realidade no Brasil, mas que é uma realidade não só no Brasil como nação, mas no Brasil, como a pastora Marilé colocou, na casa de muitas pessoas, inclusive crentes. Dá para soltar aí o vídeo, meu filho? Então manda a brasa aí.
No país considerado um dos maiores produtores de alimentos do planeta, o desperdício impressiona. Chegamos a jogar a caixa fechada, caixa nova, e devido não ter o movimento da feira, o que vai de fruta boa, pro lixo é absurdo. Olha, quanta coisa boa aqui. Eu tô doida. Caiu muito e caiu o público também. O Girão não tem mais esse giro de produto, não tem essa saída mais, né? O público não existe mais, esse público na feira. Seu José, antes o desperdício era maior ainda? Era maior, muito desperdício era maior. Agora diminuiu mais porque as coisas caras, aí já tem que diminuir mais um pouco da mercadoria para não estragar tanto, né? Laranja, abacaxi. Você tem ideia da quantidade, do tamanho do desperdício no Brasil? E na sua casa, você já calculou? Só nas feiras livres da cidade de São Paulo, por ano, são mais de 30 mil toneladas de frutas, verduras e legumes que vão parar no lixo. A gente está em frente ao Maracanã, no Rio de Janeiro, para falar de números impressionantes. Você sabia que a quantidade de comida que nós brasileiros jogamos no lixo todo ano seria suficiente para encher o estádio? São quase 9 milhões de toneladas de alimentos que poderiam matar a fome de muita gente. Mas o que fazer com alimentos que sobram? Muitas iniciativas de doações matam a fome na casa de muitos brasileiros. Quando ela tá assim, ó, toda preta, aí não dá, tá bom, ó. Só um pedaço tava preto, ó o outro, tá bom. Esse aqui dá pra matar a fome de muitas pessoas. Isso aqui ia para o lixo. Isso aqui sustenta, ó. No mundo, são 931 milhões de toneladas de alimentos jogadas fora. Quando o assunto é desperdício de comida, o Japão não é diferente dos outros países. Oi, pessoal, diretamente do Japão para o Segundou JR. Nós vamos falar na série especial dessa semana que nos últimos anos os japoneses têm se esforçado para reduzir esse tipo de lixo. E a tecnologia é o forte deles. A meta é diminuir pela metade o desperdício de comida. Hoje, a média que uma pessoa joga fora de comida por ano é de 45 quilos. Bom, como está no YouTube, você pode continuar assistindo em sua casa. Só queria chamar a atenção para você para um fator que está empobrecendo nações e famílias. Quanto dinheiro já foi desperdiçado? Maria já falou aqui. Energia. Você sabe o que eu fiz em casa? Eu troquei todas as lâmpadas para LED. Você precisa ver a diferença. Tem gente que está perdendo dinheiro com comida. E você depois não sabe para onde vai seu dinheiro. A resposta seria para o lixo. Você tem que prestar mais atenção. Irmão, por que você não descobre qual é a medida de arroz que dá para todo mundo comer no almoço? E se gosta de repetir na janta? Quantos quilos de arroz já foi o lixo na sua casa? E quanto está o quilo do arroz? Né? Ditado que minha mãe falava, papai, de grão em grão, a galinha enche o papo. Já cheguei na casa de pessoas que a televisão está ligada, não tem nenhum fantasma assistindo nada. E tantas coisas acontecem nesse sentido, né? Desperdício de muita coisa. Outra, falta de controle, falta de registro. Amanhã eu quero falar sobre orçamento. Como fazer um orçamento? O que é e o que não é orçamento, né? Isso daqui é muito importante para a gente começar. Lembra que é uma viagem subindo a montanha para apreciar uma vista. É uma viagem para a gente acessar a cidade, o país da prosperidade. Outro vilão nessa lista de empobrecimento, agentes empobrecedores, juros altos. Pessoas pagando juros altos do cartão de crédito.
Crédito rotativo, gente, pelo amor de Deus, é um absurdo. O valor desse dinheiro é muito caro. Cheque especial, uma vez uma irmã chegou falando, ai pastor, eu recebi uma bênção. Eu falei, o que foi? O banco liberou R$1.000 de cheque especial. Eu falei, isso não é bênção, é maldição, minha irmã. Nunca pegue nesse dinheiro, isso não é seu. Gente, é muito impressionante quantas pessoas estão perdendo dinheiro com juros altos. Outro fator empobrecedor das pessoas é preguiça. Meu irmão, não existe uma promessa para o preguiçoso na Bíblia. E olha que eu já li a Bíblia de capa a capa várias vezes. Não existe uma promessa de que o preguiçoso vai prosperar. Pelo contrário, tem esse provérbio aqui, que é muito interessante. Diz assim, provérbio 21, 25. O preguiçoso morre desejando, porque suas mãos se recusam a trabalhar. A única promessa que tem para o preguiçoso é essa aqui. Ele vai morrer desejando. Ah, um dia eu vou ter um carro desse, um dia eu vou ter uma casa dessa, um dia eu vou fazer essa viagem. Morre desejando, coitado, e nunca alcança. Falta de simplicidade. Gente, o que tem de gente que está ficando pobre, que está tendo problema na área financeira, porque não aprendeu a simplicidade. Eu sou fã da filosofia do minimalismo. Nós podemos viver com bem menos do que nós achamos que nós precisamos. Outro fator, ostentação, descontrole nos gastos, né? Querer um padrão acima da renda. Eu gostei de uma vez alguém falou assim, ao invés de você comprar uma calça de R$300, compre uma de 90 e fique com 210 no bolso dessa calça. Porque que adianta você estar com uma calça de R$300 e liso? Você comprar uma de 90, você vai estar vestido, cobrindo sua nudez e ainda tem dinheiro para comer uma pizza. Então, isso é muito importante. Eu gosto dessa frase aqui porque ela impactou muito minha vida. Diz, consumismo é o ato de comprar o que não precisa, com o dinheiro que você não tem, para impressionar pessoas que você não conhece e não gosta, a fim de tentar ser uma pessoa que você não é. Isso aqui mudou muita coisa na minha vida. Você sabe agora o que eu faço? Eu faço as minhas decisões sem me preocupar com os outros. A pior coisa é quando você vive esse outro ponto aqui, a inveja, a disputa e a comparação. A comparação tem levado muitas pessoas para a bancarrota, para o endividamento. Ele quer se comparar com o vizinho, com o irmão, com o líder da célula, com o discipulador. Eu aprendi uma coisa, nunca ande com ganso se você é pato. Tinha uma época que as pessoas, vamos tirar férias, vamos. Aí a gente ia num grupo. O cara tinha dinheiro, só queria comer no restaurante, ficou hospedado num hotel. Falei, peraí, eu não sou ganso, sou pato. Amor, vamos tirar nossas férias só nós mesmo? Que a gente sabe o puleiro que a gente pode ficar. Vocês estão entendendo? Isso é muito importante, né, essa disputa, essa comparação. Outro agente empobrecedor, verifique se você não está sendo roubado. Tem gente que está sendo roubado e por isso não prospera. Tenta fechar as portas. Tenta descobrir, empresa, igreja, é muito importante você estar atento, família, né? Se você não está sendo roubado. E a último agente empobrecedor é má gestão. São pessoas que não sabem lidar com dinheiro mesmo, não tem intimidade nenhuma. É igual dar a bola para mim, eu consigo fazer um pezinho só. Eu não tenho intimidade com a bola. Tem gente que não tem intimidade com o dinheiro. Você dá dinheiro, ele não sabe o que fazer. Ele não sabe o que fazer. A última coisa para a gente encerrar hoje. Identifique sua real
situação financeira. Você quer mudar de condição financeira, você precisa verificar primeiro qual é o problema, qual é o que está drenando tua prosperidade, tua riqueza. Quais desses agentes empobrecedores está morando na tua casa, reside na tua rotina. E aí você precisa eliminar. Identificou, é vício, é compra por impulso, você vai ter que romper com isso. Vai ter que eliminar, expulsar da sua casa. A segunda coisa é, identifique sua real situação. A economia classifica níveis bem específicos de realidade financeira das pessoas. E eu tenho uma lista de 10, mas eu prefiro muito uma lista de 5. Eu aprendi, inclusive, com um pastor colombiano, que ele dá um curso na igreja dele. Eu gostei muito dessas 5 classificações de condições de realidade, de níveis financeiros. Então, você precisa se identificar, se achar, se descobrir onde está a minha realidade financeira, onde eu estou nesse território. Primeiro, é a condição de sobrevivência. Num português bem na linguagem de hoje, eu chamaria assim, o lascado. Tá? É mais ou menos assim, a pessoa está nesse nível em geral, ele não tem emprego fixo, ele vive de bico, muitas vezes fica literalmente sem renda, recorre à ajuda da assistência social, da igreja, da prefeitura, de ONGs, precisa constantemente da ajuda da família ou dos amigos, muitas vezes não faz as 3 refeições principais, mora em uma condição muito precária. Isso aqui é o que descreve uma pessoa que está nessa categoria sobrevivência. Isso aqui é muito importante a gente saber, né? A pessoa está numa situação difícil. E são muitos no Brasil que estão nessa situação. A gente encontra muitas pessoas. Segundo nível, eu chamo de luta. É aquela pessoa que a condição dela é uma condição de luta. As pessoas que estão nesse nível, em geral, são aquelas que, com certa dificuldade, conseguem um certo capital financeiro. São pequenos comerciantes, têm uma vida informal, tudo na vida é com muito risco e dificuldade, não possui crédito, porque ainda não tem garantias para oferecer para o banco, mas hoje, apesar que já tem algumas facilidades, por isso os empréstimos financeiros não conseguem e não são grandes, moram em pequenas casas e pagam aluguel com dificuldade, mas quase sempre estão endividados. Esse é a classificação luta, o cara está na luta. Tem um cara que está só sobrevivendo, tem um cara que está na luta. Tem um terceiro nível, que é o que eu chamo de estabilidade relativa. São pessoas que têm um emprego, conseguem pagar um plano de saúde, estão fazendo uma previdência com grandes chances de aposentadoria. E, por sinal, tem muita gente que está sem pagar a aposentadoria. Isso aqui é um grande erro. A velhice chega. E eu acho incrível como algumas pessoas esquecem desse detalhe. Contam com uma certa estabilidade, é relativa porque a sua aposentadoria muitas vezes não será suficiente, né, para cobrir suas despesas do futuro, pois a família cresce. Eu tenho descoberto que quanto mais velhinho você vai ficando, mais vai aumentando as despesas, especialmente porque chegam os netos e tem que dar presente. Hoje eu não dou presente para neto porque eu não tenho, mas eu sei que daqui a um ano acho que vai chegar, e haja Natal, né? E aniversário. E a velhice chega e com elas muitas despesas, medicamentos e um monte de outros fatores. Então, essa pessoa está vivendo uma estabilidade relativa. Parece que está estável, mas pode ser só uma enganação, porque ele ainda não está lá no futuro, onde ele vai estar daqui a uns anos. O quarto nível é o que a gente chama de êxito.
a pessoa está tendo êxito nas suas finanças. A pessoa possui boa estabilidade financeira, é isso que classifica essa pessoa. A condição financeira pode ser chamada de plena, pois pode se dizer que não tem falta de nada que é essencial. Tem tudo o que precisa e pode projetar sem medo um futuro com bastante tranquilidade. Já faz investimento em patrimônio ou em algum fundo ou na bolsa. Além do salário, ele tem vários outros ganhos e rendas e às vezes sem limites, né? E o que ele precisa, ele sempre tem à disposição. Poderíamos dizer que essa pessoa já alcançou o êxito na área financeira. Mas tem o quinto e último nível, que é o que eles chamam de liberdade financeira, que o que caracteriza as pessoas é que ela tem agora vários aspectos, né? As pessoas que alcançaram o nível da liberdade financeira não somente têm tudo e não precisam mais trabalhar, elas podem parar de trabalhar se elas quisessem e continuariam vivendo um padrão de vida muito bom. Mas também são pessoas que entendem que tudo que foi dada para ela, porque essa verdadeira liberdade, ela deve a Deus. E são pessoas que têm uma aposentadoria tranquila, que cobre todas as suas despesas, não depende de filho, não depende de outras pessoas. Ela pode escolher qualquer prato no restaurante sem precisar se preocupar com a coluna do preço, e ela pode fazer suas viagens, e ela sempre tem uma qualidade de vida tranquila, ela sempre tem mais do que ela precisa, e seus investimentos estão aumentando e aumentando e aumentando. Agora, você fala, pastor, eu não consegui direito saber onde é que eu estou, mas vai ser muito importante você descobrir onde você está. Você precisa descobrir onde você está. Por quê? Porque você precisa decidir agora, traçar uma rota para onde você quer ir. Isso é muito importante. Você tem que ter alvos específicos na área financeira. Onde você quer chegar? Então, onde você quer chegar? Desenhe a sua imagem. Desenhe. Agora, a minha sugestão é, estabeleça como meta o próximo nível. Se você está no nível de sofrência, né, que é a sobrevivência, qual deve ser o seu próximo alvo? Ir para o próximo nível, o de sobrevivência, sair para o da luta. Não adianta você falar, você está aqui na sobrevivência, falar assim, eu quero ser milionário ano que vem. Não funciona assim. Você tem que trabalhar para sair para o próximo nível. O próximo nível. É assim que eu tenho trabalhado na minha vida. Eu tenho um alvo de ir galgando aquelas conquistas até me estabelecer naquele novo nível. Quando chega naquele novo nível, eu me estabeleço, começo a trabalhar para ir para o próximo nível. Isso é um jeito inteligente de trabalhar as suas finanças e você sair do lugar e ir para o próximo passo. Amém, queridos? A outra coisa muito importante, identifique sua renda. Você precisa saber duas coisas importantes sobre dinheiro. Primeiro, quanto que você ganha? Tem gente que não sabe, incrível que pareça, tem gente que não sabe quanto ganha. Dependendo da sua atividade, não sabe quanto entra. Você precisa saber quanto é que você ganha. E a outra coisa que você precisa é relacionar o que você deve. Se você não fizer essas duas liçõezinhas de casa, pouca coisa vai mudar na sua vida. E a partir de amanhã, eu quero falar alguns assuntos muito importantes. Eu quero falar sobre o poder da reserva. Vou te dar uma dica, vou te mostrar uma planilha, como você pode fazer reservas. Eu quero falar amanhã sobre como ganhar dinheiro, algumas coisas que muitas vezes nós estamos passando batido. Amanhã nós vamos falar sobre o poder da generosidade e amanhã nós vamos falar sobre algumas outras verdades, como, por exemplo, como deveria ser a distribuição da sua renda em relação às suas despesas. Quanto por cento do seu salário
deveria ser designado, por exemplo, para moradia. Isso é muito importante. O que a ciência econômica fala? Tem um gráfico, uma pizza, que mostra como a gente distribuir o nosso salário de acordo com as despesas que nós temos na nossa casa. Então, eu queria te parabenizar por você ficar até agora, para aprender essas verdades, ou ouvir pela primeira, pela segunda ou pela 100ª vez, não sei, mas espero que você saia daqui decidido de uma coisa: a informação, a revelação, ela só é poderosa quando ela se transforma em ação. Vamos ficar em pé, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Senhor, Tua palavra diz: conhecereis a verdade vos libertará. Estamos diante de várias informações preciosas que podem mudar nossa história e o nosso destino. Obrigado que o Senhor está dando a oportunidade de nós ouvirmos de novo, quem sabe pela 100ª vez, reforçando verdades poderosas que podem transformar o nosso destino, a nossa história, dos nossos filhos e dos nossos netos. Queremos aprender, Senhor, mais sobre isso, para que os nossos frutos, os nossos resultados glorifiquem o Senhor. Queremos viver isso que nós entendemos hoje, essa parceria do Teu favor, da Tua graça, do Teu agir e também do cumprimento da nossa parte, do dever, da responsabilidade que a nós pertence. Nos dê a disposição, o domínio próprio, a determinação para perseguir esses alvos, esses sonhos. Ensina-nos a fazer essa viagem rumo a essa cidade, a esse país da prosperidade, para a louvor e glória do Teu nome. Oro por cada irmão meu, que eles possam ter os seus entendimentos abertos, seus olhos abertos, a sua disposição, Senhor, efetua neles o querer, produz vontade neles, para que eles possam experimentar, acessar a vida abundante, que é o padrão do reino do Senhor para a vida deles. Em nome de Jesus, levante a sua mão e declare assim: eu creio que Deus tem mais para mim, Deus tem o melhor para mim, Ele já pagou o preço para eu viver uma vida abundante. Fala assim: eu decido nesta noite de perseguir essas promessas, esses princípios e acessar esse território que é direito meu, a minha terra prometida, em nome de Jesus. Amém, amém, amém e amém.